Olá a todos e todas, boa noite. Estamos iniciando, depois de 2 meses parados aí com live aqui no meu canal, estamos iniciando de novo o Na História. E o Na História é uma live que não deve parar nunca, né? Que é uma live voltada para ajudar os jovens no Enem. E na conjuntura atual que estamos vivendo agora, esses jovens precisam mais do que nunca. Então, a live está firme e forte aí para continuar a sua expansão de conhecimento da história do Brasil, de história geral, para ajudar os alunos aí no Enem, não só no Enem, para também no vestibular do UNB, aqui em Brasília e de outras cidades. Hoje, eu estou trazendo a professora Bruna Mohana, e a professora Bruna Mohana faz parte de um projeto que eu quero também fazer dentro das lives do Na História, um projeto que vai pincelar mensalmente aí a história do Brasil. Aí, por exemplo, hoje a gente está em agosto. Aí, em novembro, eu vou tentar ver a disponibilidade da professora Bruna para ela já iniciar um outro tema, por exemplo, da Brasil Império, Dom Pedro I, para ela falar, e assim até chegar aos dias atuais aí, e vocês estiverem preparados ali para o Enem. Beleza? Hoje, a professora Bruna vai trazer Brasil Colônia, e ela vai mostrar as várias visões dos intelectuais dentro desse tema de Brasil Colônia. E Brasil Colônia é um tema muito, muito pautado nas provas do Enem. E foi um período longo da nossa história. E é sobre isso que eu vou trazer a professora Bruna Mohana hoje. Então, professora Bruna Mohana, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal aí e boa sorte na aula. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Boa tarde, quase boa noite a todos. Boa tarde, professor Jonas. É sempre um prazer participar desse projeto na história. Eu acho que é um projeto que deve ser continuado, porque é um projeto muito importante, principalmente para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a história, também para os estudantes, para o público em geral. Então, acredito que é um projeto que deve ser continuado e sempre é um prazer para mim, especialmente, participar dessas aulas que são tão frutíferas. Nós conseguimos debater sobre variados temas. Eu lembro que já participei 2 vezes desse projeto e sempre, a cada live, a participação é maior do pessoal, o público adere a essa iniciativa. Eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez por trazer esse assunto às redes sociais, à internet de maneira geral, por publicizar o conhecimento histórico, porque isso é muito importante em tempos atuais, como você mesmo falou, Jonas. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, embora eu seja estudante do Brasil Império, especialista nessa área, mas eu acho que nós precisamos voltar ao Brasil Colônia para começar a nossa discussão sobre a formação do Brasil. E muitos intelectuais, principalmente da geração de 1930, fizeram esse trabalho. Então, é importante nós debatermos um pouco sobre as ideias, porque eu acredito que, para o Enem, conhecer as ideias desses intelectuais se torna uma arma muito interessante para o estudante, porque você consegue perceber, comparar e criticar as visões que esses intelectuais tiveram sobre a formação do nosso Brasil contemporâneo. Então, eu vou dividir a aula em alguns momentos. Eu sempre gosto de fazer isso, porque é uma ferramenta bem mais didática, porque é um tema que, se nós nos alongarmos muito e aprofundarmos, é um tema que rende bastante, porque são muitas ideias e muitos conceitos, e fica bastante complexo. Então, eu sempre gosto de dividir em momentos. Primeiro, eu vou apresentar esses intelectuais que eu escolhi para essa aula. São intelectuais bem famosos, bem conhecidos do público. Professor. Sim. Professora, desculpe interromper você, só para passar um pouco do que vai ser a programação. Eu tenho alguns alunos aí do pré-vestibular que eu faço como voluntário, pré-vestibular do Vem Que Tem Enem, que pode ser que eles participem. Então, eu vou fazer o seguinte com eles. Façam suas perguntas aqui no chat, todos, né, não só do pré-Enem, façam suas perguntas aqui no site. Para eu não interromper a professora, eu vou passar as perguntas no final da aula. Tá bom, professora? Sim? Combinado, professor, sem problemas. Tudo certo. E que todos Beleza. sejam bem-vindos, que acompanhem a live, que se inscrevam no canal do professor Jonas e que compartilhem esse vídeo. Como eu falei, publicizar o conhecimento é sempre importante. É sempre importante participar desses eventos online, que nós estamos ainda na pandemia, a situação está melhorando, mas ainda continuamos, e é bom porque encurta a distância
somos de estados diferentes, estamos a milhares de quilômetros, mas estamos aqui debatendo assuntos importantes do pensamento histórico. Então, como eu gosto de dividir a aula em momentos, eu vou apresentar esses intelectuais para vocês e trazer algumas ideias, talvez as mais importantes e aquelas que são vitais para que vocês conheçam um pouco do pensamento social desses intelectuais brasileiros. Então, aquilo que é fundamental para que você saia bem na sua prova do Enem e aquilo que as questões podem cobrar de maneira mais incisiva. Então, eu vou trazer conceitos e ideias centrais para o pensamento desses intelectuais. Então, eu vou começar falando do Caio Prado Júnior, que é um intelectual muito conhecido. Basicamente, esses intelectuais, eles atuaram no século XX. Então, eles atuaram no início do século XX. Eles são conhecidos por terem publicado os seus livros ali nos anos de 1930, basicamente todos eles. Então, eu vou começar falando do Caio Prado Júnior, na sequência eu vou para o Celso Furtado, porque eu gostei de colocá-los em pares, porque eles se aproximavam teoricamente. Então, eu coloquei o Caio Prado Júnior ao lado do Celso Furtado, e na sequência o Sérgio Buarque de Holanda, e por último o Gilberto Freire, que também é muito conhecido. Então, esses autores, eles começaram as suas produções na década de 30, publicaram obras importantes e lidas até hoje, por exemplo, Formação do Brasil Contemporâneo, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. Então, vira e mexe, alguma questão do Enem sempre está trazendo trechos, citações dessas obras. Então, é importante que vocês conheçam um pouco de cada obra, ou de maneira geral, do que cada obra trata, quais são os conceitos principais de cada autor. Então, esse é o meu objetivo aqui, deixar claro para vocês que estão nos assistindo esses conceitos importantes desses intelectuais brasileiros. Sempre é fundamental fazer uma diferença para começar a nossa aula. Então, estamos falando de uma nova geração de sociólogos, nos anos 30 do século XX, e essa geração, ela buscava entender quais eram as raízes da nossa identidade nacional. É uma geração que não estava mais preocupada com os determinismos biológicos de raça, meio. Isso era muito comum na sociologia do final do século XIX. A sociologia dos sergipanos, por exemplo, Tobias Barreto, Silvio Romero, não sei se o professor Jonas já ouviu falar, desses intelectuais sergipanos. Nós temos aí Oliveira Viana, Euclides da Cunha, o famoso autor de Os Sertões. Então, no final do século XIX, a sociologia brasileira estava muito vinculada às teorias importadas da Europa. Positivismo, darwinismo social, Charles Darwin, Spencer, etc. E, no início do século XX, essa geração de sociólogos, principalmente saídos das faculdades de Direito, da USP, etc., eles começaram a buscar a identidade nacional no passado colonial. Então, eles estavam tentando entender o Brasil daquela época, dos anos 30, através desse passado colonial. Por isso que eu costumo dizer que eles são grandes intérpretes desse nosso passado colonial, da história do Brasil colônia. Então, cada um, a seu modo, de acordo com suas filiações teóricas, pensou, à sua maneira, esse passado colonial. Por isso que é importante sempre confrontarmos e discutirmos esses autores. Então, nós precisamos fazer isso porque é uma atividade intelectual importante. Nós não podemos tomar tudo como sendo 100% verdadeiro. Então, o conhecimento é isso, é discussão e troca de ideias. Então, esses 4 intelectuais já faziam parte dessa nova geração e que vinha superando essa sociologia do final do século XIX. Então, eles estavam buscando construir um pensamento sociológico genuinamente brasileiro. Aquelas ideias de branqueamento, de miscigenação enquanto fator que atrasava o desenvolvimento do Brasil, já estavam começando a ser superadas nos escritos desses intelectuais. Então, esse aí foi o contexto, basicamente, que eu apresentei para vocês, em que esses intelectuais começaram a produzir as suas obras. Primeiramente, eu vou falar das ideias do Caio Prado Júnior. Então, se o professor tiver alguma intervenção, alguma questão também, para ajudar no andamento aqui da aula, sinta-se à vontade, professor, é de grande contribuição. Então, o Caio Prado Júnior, ele foi um historiador, certo? Ele nasceu em São Paulo, veio de uma família de cafeicultores, e ele ficou muito conhecido por ser um historiador marxista.
e por ser um historiador muito ativo. Então, ele era um ativista político muito militante, inclusive ele participou do Partido Comunista do Brasil, ele ingressou nesse partido, foi deputado, enfim, teve uma vida política e acadêmica bem agitada. Ele fez parte também da Aliança Libertadora Nacional, veja, no contexto da Era Vargas, então ele era bem participante, bem atuante aí naquele momento que ele estava vivendo. E eu gosto de começar as aulas sobre ele com uma frase, que foi uma frase retirada desse livro aqui, Formação do Brasil Contemporâneo. Se me permite, professor, mostrar alguns livros desses intelectuais, eu acho que é bem interessante. Esses livros são fáceis de adquirir em bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, são livros muito conhecidos do público em geral. Deixa eu ver se aqui fica melhor assim. Formação do Brasil Contemporâneo, esse aqui era o Caio Prado Júnior. Então, essa frase que abre a obra, ela, digamos que ela traduz a ideia central do Caio Prado Júnior. Então, ele sempre fala assim, todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Então, qual seria o sentido da colonização? Já adiantando o conceito. Então, esse conceito, sentido da colonização, é o conceito-chave para ele. Então, ele sempre vincula a história do Brasil e o nosso descobrimento à expansão marítima europeia, às grandes navegações. Então, ele sempre condiciona a nossa história, a nossa formação, à história internacional, à história eurocêntrica, à história da Europa. Então, a história do Brasil colônia, na visão do Caio Prado Júnior, está muito voltada para o econômico, claro, porque ele era um historiador com esse viés teórico marxista, mas ele vincula a nossa história, o nosso desenvolvimento, como se fosse um desdobramento da história europeia, dessas grandes navegações. Então, o nosso descobrimento foi uma consequência. Então, o Brasil, ele, enquanto colônia de Portugal, ele passa a ser um acessório aí, dentro desse pacto colonial. Nós conhecemos bem essa explicação, né? Da colônia que supre a sua metrópole de matérias-primas. Então, seria uma colônia de exploração, basicamente. É isso que o Caio Prado Júnior defende. Então, o nosso centro da colonização seria esse. O Brasil estaria vinculado a Portugal, por esse pacto colonial, e o Brasil seria uma colônia de exportação. Então, você tem aí relações econômicas de produção que acabam refletindo na estrutura da nossa sociedade colonial. Segundo Caio Prado Júnior, existe uma hierarquização. E essa hierarquização social, ela foi provocada por causa dessa estrutura econômica que se formou no Brasil. Aí você pergunta, professora, qual era essa estrutura? É a estrutura da plantation, que nós ouvimos falar quando estudamos o Brasil Colônia. Essa é a estrutura da grande propriedade monocultora e escravista. Essas são bases do Brasil Colônia para o Caio Prado Júnior. A força, ou melhor, a mão de obra escrava, que provém dos africanos, a monocultura da cana-de-açúcar, que é uma economia de exportação, e a grande propriedade, primeiro as sesmarias, depois os grandes engenhos, onde se desenvolve essa estrutura social. Então, para ele, essa estrutura econômica, ela dá origem a uma estrutura social que é bem dividida na visão dele. Então, qual seria essa divisão? Você tem o senhor de engenho, lá no topo, elite, você tem uma camada do meio, e aí nessa camada você tem esses homens livres, que são lavradores, pecuaristas, ou seja, aquelas atividades intermediárias. E, por último, você tem os escravos. Essa divisão, ela foi muito questionada por quem veio depois. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. Nós escrevemos obras, e as obras estão aí para serem debatidas. As ideias, elas vão sendo confrontadas ao longo do tempo. E, às vezes, os autores nem chegam a alcançar essas discussões. Essas discussões, elas acontecem posteriormente. Então, o Caio Prado Júnior dizia que essa era a estrutura social típica da colônia, elite, senhores de engenho, os homens bons, as camadas do meio, que eram os pequenos agricultores, e, por fim, os escravos. O Caio Prado Júnior dizia que a nossa economia, já que isso é o foco dele, a economia, ela era dividida em dois setores. Então, nós temos o setor principal, que é chamado de setor orgânico, que era voltado para o exterior, ou seja, a produção do açúcar para o mercado externo, baseado nessa exportação de gêneros primários, como o tabaco e o açúcar,
só para ilustrar, e depois nós tivemos a mineração, no século XVIII, e você tem uma economia acessória, uma economia de subsistência. Então, você tem o setor principal e esse setor de subsistência, que seria o setor inorgânico, que seria aquele setor destinado a amparar esse primeiro setor, ou seja, a economia de subsistência. Muitos autores questionaram essa ideia do Caio Prado Júnior, de dizer que, basicamente, não existia um mercado interno no Brasil. Muitos autores, como, por exemplo, João Fragoso, que escreveu depois, na obra Homens de Grossa Aventura, ele vai dizer que existia uma dinâmica interna e uma circulação de capital aqui no Brasil. E isso o Caio Prado Júnior não tinha descoberto e não tinha escrevido sobre naquela época em que ele escreveu o Formação do Brasil Contemporâneo. Então, essa obra, basicamente, ela se destina a contar como o Brasil se formou enquanto nação, desde o Brasil colônia até o Brasil império. Então, ele não se detém sobre os primeiros anos da República, mas sim para no período imperial. Então, você tem uma história do Brasil colônia aí condicionada pela história europeia, em resumo, só para amarrar o que eu acabei de falar, você tem uma estrutura econômica que determina a estrutura social, e esse regime de plantio de produtos tropicais foi, na visão dele, aquilo que provocou um desequilíbrio no Brasil. Em que sentido? Na nossa sociedade, gerou grandes desequilíbrios. Essa forma de colonização que foi implementada no Brasil por Portugal, ela gerou muitas consequências. O Celso Furtado, que eu falarei em seguida, ele partilhava também dessas mesmas ideias que o Caio Prado Júnior. Então, eu coloquei os dois em pares porque eles são muito parecidos nas suas interpretações. Já entrando um pouco nas ideias dele, o Celso Furtado era economista. Então, você já imagina que ele também levava os seus trabalhos para o viés da economia, para o viés da história econômica. Falando em história econômica, o Caio Prado Júnior também escreveu essa obra aqui, História Econômica do Brasil. E é uma obra também que vai mais a fundo ainda na economia do Brasil, principalmente do período colonial. As obras do Caio, elas têm uma característica de serem bem descritivas e, de certa maneira, serem bem densas, porque você tem muita descrição nas obras, de nomes de locais, enfim, do período colonial, baseado em muitos relatos de viajantes, como o Celso Furtado fez. Então, são livros bem minuciosos, como eu diria. E aí o Celso Furtado, por ser economista, também viajou nessas searas da história econômica. Ele escreveu um livro, Formação Econômica do Brasil, que é uma das suas principais obras também. O Celso Furtado, ele ficou muito conhecido por estudar os problemas da América Latina. Essa era uma das principais linhas de pesquisa do Celso Furtado. Ele tinha um ecletismo teórico muito interessante, ou seja, ele se filiava a muitas correntes teóricas. Ele sofreu influências do positivismo, do marxismo, da antropologia, e até de influências de fora do Brasil também, da Alemanha, da sociologia. Então, ele tinha uma variação teórica bem interessante. O Celso Furtado, por ser economista, ele teve uma atuação muito interessante para estudar os problemas da América Latina. Ele foi economista da CEPAL, que era a Comissão Econômica para a América Latina. E a CEPAL, em linhas gerais, ela tentava entender essa condição de subdesenvolvimento que a América Latina se encontrava, principalmente no âmbito da Guerra Fria. Então, o Celso Furtado, ele teve uma ação muito interessante dentro dessa comissão. Então, ele tentava entender como o nosso passado colonial gerou esse subdesenvolvimento. É aquilo que o Caio Prado Júnior também entendia, como eu acabei de falar. Eles diziam a mesma coisa, que essa estrutura econômica que se formou no Brasil colônia de exploração acabou gerando desigualdades, acabou gerando o Brasil em que eles estavam vivendo naqueles anos 30. Então, seria basicamente essa a convergência entre eles. Então, outra semelhança entre o Celso e o Caio é essa importância dada à economia. A economia tem um peso central nas análises, nos livros deles. Então, você tem uma relação muito intrínseca, muito próxima entre a economia do Brasil e a economia do mundo. Eles sempre fazem essa relação, eles ligam muito o nosso passado colonial
à história europeia, por exemplo, como eu acabei de mencionar. Então, são semelhanças que são importantes, por isso que eu coloquei os dois próximos, lado a lado, para que a gente consiga perceber as semelhanças e as diferenças. Um fato curioso é que o Celso Furtado, ele defendeu sua tese de doutorado na Sorbonne, na França, em 1948, e a tese dele foi sobre o Brasil colônia. Ele escreveu sobre a economia colonial do Brasil nos séculos 16 e 17. E como ele escreveu essa tese? Ele escreveu baseado em fontes primárias, em fontes e relatos de viajantes também, cronistas, enfim. Ele se utilizou dessas fontes para conseguir escrever essa obra. Então, estudar economia, na visão dele, serviria para entender a nossa formação enquanto país e entender a nossa cultura. Então, observem que tanto o Celso quanto o Caio levam a história do Brasil, levam o entendimento do nosso passado pelo viés econômico. Eles sempre vão tentar explicar a nossa história, a nossa formação por meio da economia. Então, é interessante você perceber as semelhanças entre esses intelectuais. Professor, alguma dúvida, algum comentário? Pode seguir. Só para deixar também claro aqui, que tem um amigo meu aqui, o Rafael Fruteiro, que está se preparando para o concurso de professor, e essas questões, professora, né, também não só cai no Enem em pré-vestibular, mas também cai em provas de concurso para professores, né? Então é essencial. Com certeza. A pessoa tá estudando também esses intelectuais para o foco na prova de concurso. E daqui a pouco, no final da aula, a professora vai deixar também os contatos dela, que a professora tem um Instagram e a professora tem um canal. Então, vocês sigam no Instagram e se inscrevam no canal da professora, que também tem diariamente ou semanalmente aulas da professora Bruna Mohana. Pode continuar aí, professor. Isso mesmo, professor. Já aproveitando o espaço para fazer a divulgação, né, das minhas redes sociais, eu tenho um Instagram de estudos, que é o @estudando.história, e o meu canal, Bruna Mohana, eu sempre coloco vídeos, principalmente voltados para a educação base. Então, você que é aluno do ensino fundamental, do ensino médio, e até você que está estudando para os concursos, você vai encontrar muitos vídeos de sociologia, de história, voltados mais para o ensino básico, para o Enem, vestibulares. Então, quem quiser dar uma olhada no meu canal, sinta-se à vontade, se inscreve lá também. E, dando sequência aqui ao nosso papo, né, estamos falando sobre o Celso Furtado e o Caio Prado Júnior, dois importantes historiadores, economista, marxistas, que analisaram o nosso passado colonial pelo viés econômico, certo? Só para que vocês fiquem um pouco contextualizados, sempre teve aquela ideia de ciclos econômicos no Brasil, né, de que o Brasil, nós tivemos aí o começo lá do pau-brasil, da primeira exploração, depois nós tivemos a inserção dessa monocultura exportadora no Brasil, quando Portugal decide trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá. Por quê? Porque nós tínhamos condições favoráveis para isso. Nós tínhamos um bom solo, bom clima, uma experiência que Portugal já tinha com as Ilhas Atlânticas. Então, a cana-de-açúcar deu certo aqui no Brasil durante muitos séculos. E aí você tem no século XVIII a mineração e, por fim, no Brasil Império, o café. Muita gente não concorda com essa divisão de ciclos econômicos, mas foi uma ideia muito difundida e muito adotada por esses dois intelectuais, pelo Caio Prado Júnior e pelo Celso Furtado. É tanto que nos livros, a divisão dos capítulos, elas justamente se baseiam nessa história econômica de ciclos econômicos. Então, é uma coisa que ficou muito para os professores, e até hoje, a gente costuma construir nossas aulas com base nessa cronologia, nessa ideia mesmo de ciclos econômicos. Nós costumamos trabalhar a história do Brasil colônia com base nessa divisão. Começamos lá pelo açúcar, pela mineração, e aí vamos avançando nos séculos. Então, são ideias que foram legadas por esses dois historiadores e economistas. Então, a economia colonial como sendo um fator muito importante para a nossa formação enquanto país, enquanto cultura, enquanto povo. E aí, existem proximidades, claro, são abordagens diferentes, por exemplo, entre o Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. São abordagens diferentes, mas eles ainda encontram pontos de aproximação. Por exemplo, eles acreditam que essa exploração
feita por Portugal durante o Brasil Colônia, resultou nessa desigualdade que o Brasil tinha naquela época e tem ainda hoje, porque a situação não mudou muito de lá para cá. Então, ambos defendiam essa história mais voltada para o econômico. Já o outro intelectual que eu escolhi para falar com vocês, o terceiro, era o Sérgio Buarque de Holanda, também muito conhecido, paulista, o Sérgio Buarque de Holanda. Acho que o Celso Furtado era nordestino, assim como eu, ele era paraibano, e o Caio Prado Júnior paulista também. O Sérgio Buarque de Holanda tem um conceito que vocês devem sempre anotar e prestar bem atenção, porque ele escreveu Raízes do Brasil, a sua, talvez, a maior obra, a célebre obra. Ele escreveu em 1936, o Raízes do Brasil. É uma obra com um estilo mais de ensaio, porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele era vinculado ao modernismo. Inclusive, ele participou da Semana de Arte Moderna de 22. Então, o Brasil, nos anos 30, já estava numa segunda fase desse modernismo. Inclusive, eu não tenho a foto do livro aqui, professor, não tenho ele aqui comigo, mas na capa você tem uma das obras modernistas de Tarsila do Amaral, na frente do livro do Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil. E esse nome não foi à toa, porque quando você fala Raízes do Brasil, você logo pensa em buscar a raiz, né? Você remete à árvore, à natureza. Então, ele estava tentando também, assim como o Celso Furtado e o Caio Prado Júnior, buscar a raiz da nossa identidade nacional, entender como o Brasil se formou. De maneira mais especial, o Sérgio Buarque de Holanda teve várias influências, como os outros também, mas ele teve uma influência em particular, que foi do Max Weber, do sociólogo alemão, e principalmente a parte em que o Weber trata dos tipos ideais. Então, essa parte da sociologia de Weber foi muito utilizada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Enquanto historiador, o Holanda, ele buscava entender as raízes do processo histórico. Então, foi assim que, através desse livro, Raízes do Brasil, ele buscou entender como se formou a nossa identidade nacional. E a nossa identidade está marcada pelo famoso jeitinho brasileiro. Quem é que não conhece o jeitinho brasileiro, né, professor? E o jeitinho brasileiro, nas palavras do Sérgio Buarque de Holanda, seria o homem cordial. Mas não seria aquele homem risonho, brincalhão, simpático, não. A questão do homem cordial é uma questão muito mais profunda, porque ela envolve uma característica da nossa formação enquanto povo. Então, ele descobriu uma característica nossa, que é inerente ao povo brasileiro, que é a cultura do personalismo. O personalismo é uma característica importante para entender a obra dele. Por exemplo, ele diz que o homem cordial, ele não sabe separar as coisas, ele não sabe separar as esferas. Ele acaba confundindo o público com o privado. E as coisas começam a se misturar. E isso é horrível para a sociedade brasileira. Ele sempre fala que isso é o mal da nossa sociedade, porque esse personalismo, esse homem cordial, acaba gerando outros problemas, como o próprio patrimonialismo. E aí já tem outro intérprete que eu não trouxe aqui, mas posso trazer em outras aulas, que é o Raimundo Faoro, que também escreveu nessa época, Os Donos do Poder. Então, essa característica do brasileiro, para o Sérgio Buarque de Holanda, ela era muito complicada, e é muito complicada até hoje, essa ideia de que você não sabe separar as coisas, você acaba levando essa questão do privado, essas boas relações que você tem com as pessoas, e isso acaba interferindo e gerando hábitos não tão legais assim. Então, seria basicamente isso que o Sérgio Buarque de Holanda queria falar. Ao contrário do Gilberto Freire, que é o nosso próximo intelectual, de maneira bem resumida, o Sérgio Buarque de Holanda, ele não defendia uma história das elites. Ele dizia que essa ideia de que voltar ao passado para entender o Brasil e que o Brasil é um Brasil das elites, para ele isso aí é conversa fiada. Então, ele sempre voltava suas obras para esse entendimento a partir do homem cordial e do que é ser brasileiro. Então, ele concorda com Gilberto Freire e discorda ao mesmo tempo. Então, ele discorda quando ele fala que o Brasil não é um Brasil das elites, que a história não deve seguir um rumo elitista, que o Gilberto Freire defende, e eles concordam quando o Sérgio Buarque de Holanda diz que a miscigenação
ela foi frutífera para o Brasil. Ela foi importante para a nossa formação. Gilberto Freire também defende isso. Ao contrário dos sociólogos do final do século XIX, como eu acabei de falar. Essas ideias de raça, meio, de cientificismo que foram importadas da Europa fizeram com que esses sociólogos rejeitassem a todo custo essa miscigenação das raças que tanto marcou a nossa história. Então, era preciso esquecer, apagar esse traço da nossa Constituição, que era a miscigenação. Aí, nos anos 30 do século XX, o Sérgio Buarque de Holanda, e o Gilberto Freire trazem à tona novamente a discussão sobre a miscigenação. Então, eles acham que, pelo contrário, a miscigenação foi importantíssima para a nossa Constituição enquanto país. Ela não foi prejudicial, como Oliveira Viana falou, por exemplo, no final do século XIX. Então, você veja a diferença teórica que foi se formando entre os sociólogos intelectuais do final do século XIX, de uma determinada geração, para esses sociólogos da geração de 1930. Então, é importante você perceber porque essas questões que caem no Enem não caem somente em humanas, caem em linguagens também, porque em literatura você também tem uma abordagem sobre essa geração de 1930. Então, é importante você conhecer esses intelectuais, mesmo que você vá pegando esses conceitos centrais que são os mais cobrados nas questões do Enem vestibulares. E, por último, lado a lado com o Sérgio Buarque de Holanda, como eu fiz esse emparelhamento teórico entre eles, aqueles que se aproximam uns dos outros, nós temos o Gilberto Freire, que tem uma obra famosíssima, célebre, que é Casa Grande Senzala. Essa obra aqui, enorme, né, como vocês podem ver, gigante, pesada, que ele escreveu. Sobrados e Mucambos também vai nessa mesma pegada, é um livro enorme, e alguns até dizem, né, que é um livro a continuação do outro. Isso é bem interessante perceber. O Gilberto Freire escreveu também nesse momento, na década de 30, e tem uma diferença. O Gilberto Freire, ele era pernambucano, nordestino, assim como o Celso Furtado, e ele vinha de uma família aristocrática, de uma família que possuía engenhos. Acho que era o Massagana, o nome do engenho, ele cita no livro, inclusive. E eu sempre gosto de começar minhas falas sobre o Gilberto Freire com uma frase, um trechozinho, uma citação que o Roberto da Mata, antropólogo, fez sobre as obras do Gilberto Freire. Eu peço licença para ler essa citação, certo, professor Jonas? O Roberto da Mata, ele diz assim: o Brasil de Gilberto não é uma engrenagem mecânica, tocada pelas leis da história ou da economia. Tem alma, intriga, calor, gosto, incoerência, sussurro, discurso e coração. Ou seja, Roberto da Mata quis dizer que a obra de Gilberto Freire não é a obra de Caio Prado Júnior ou Celso Furtado, que voltavam a nossa história para a economia, interpretavam a nossa história com base na economia. Ele quis dizer que a obra do Gilberto Freire era diferente. A obra dele era uma ruptura com esse pensamento econômico. Não podemos esquecer também do Roberto Simonsen, que tem uma obra sobre história do Brasil, sobre história econômica do Brasil. Então, essa obra do Freire, a sua obra em geral, quebrou paradigmas naquela época. Primeiro, quebrou esses paradigmas racistas e deterministas que existiam nesses outros intelectuais do final do século XIX. Então, a obra do Freire, ela surge como sendo uma obra revolucionária naquele momento. Ele trouxe conceitos importantes, eu vou já explicar para vocês o mais importante de todos, e, como você pode ver aí na citação do da Mata, é uma obra voltada para o cotidiano, para análise do que é palpável para nós. Então, em Casa Grande Senzala, o Freire fala, por exemplo, de comida, da culinária brasileira, da alimentação nos engenhos. Fala do tipo do brasileiro, das mulheres gordas, das senhoras de engenho, que faziam doces, gostosuras. Então, ele fala do cotidiano, que nos anos 30 era algo meio difícil de se ver. Então, ele é entendido, desse sentido, como um precursor na historiografia, por trazer, apesar de ser um sociólogo de formação, ele trouxe esses novos objetos para o estudo do historiador. Lembremos aí da importância dos análises, na primeira metade do século XX, que eles trouxeram novas abordagens, novos objetos,
Por exemplo, a morte, que é o meu tema do doutorado, foi um desses objetos que vieram a surgir recentemente, até o interesse recente dos historiadores, assim como a culinária, e como tantas outras abordagens. Mas o Freire, lá em 1930, falar sobre a culinária e sobre a relação entre as pessoas, entre as famílias, dentro do engenho da Casa Grande, era algo muito revolucionário para a época. Era uma abordagem que saía do econômico, do Caio Prado Júnior e do Celso Furtado, e voltava os olhos para dentro. Não era um olhar exterior, como eles faziam, era um olhar de dentro. O engenho, naquela época, era entendido como um microcosmos, era um mundo colonial. O mundo colonial se reproduzia dentro do engenho. E foi com base nisso que o Freire criou, talvez, o seu maior conceito, que é o de patriarcalismo. Então, entender esse conceito é fundamental até para perceber nossas relações de hoje, porque o patriarcalismo ainda se faz presente na formação do Brasil contemporâneo. Então, é um conceito que você precisa estar muito atento e aos desdobramentos desse conceito. Então, nós temos aí 3 elementos básicos para entender a obra de Freire. O patriarcado, que eu acabei de falar, essa interpenetração de culturas, ou seja, o entrelaçamento das culturas, vou explicar mais a fundo o que seria isso, e o trópico. Então, são 3 elementos básicos para entender a obra de Freire. Então, a miscigenação, como eu já falei para vocês, para Freire, era algo muito positivo. E o Freire foi bastante criticado porque ele defendia uma ideia de democracia racial. Ele quis dizer o quê? Que o encontro das 3 raças, do português, do indígena e do negro, foi um encontro fraterno, um encontro democrático e, de certa maneira, um encontro doce. Né? A gente sempre escuta o termo escravidão doce. E as pessoas, poxa, escravidão doce? Como assim? Então, Freire, de certa maneira, ele foi muito criticado pelos seus contemporâneos e os que vieram depois, por ter passado pano, né, de certa forma, na escravidão, porque isso também está diretamente ligado à sua origem. Ele era um aristocrata, né? Então, ele era herdeiro de uma família de senhores de engenho, senhores de escravos. Então, essa ideia da escravidão adocicada, de que a escravidão aqui foi mais leve do que na América do Norte, por exemplo, lá nos Estados Unidos, essa ideia de escravidão doce foi muito criticada pelos contemporâneos dele, por outros intelectuais. Essa ideia de que no Brasil, esse choque de culturas, de raças que se misturaram, foi muito mais benéfico, foi muito mais maleável, sem muitas, vamos dizer assim, muitos choques, violências. Essa ideia foi muito criticada, certo? Mas nós precisamos entender e contextualizar o autor, o momento em que ele estava escrevendo, né? E o que levou a escolher as referências teóricas, por exemplo. O Gilberto Freire estudou fora do Brasil. Ele estudou e foi discípulo do Franz Boas. E esse contato que ele teve com o Franz Boas refletiu na sua obra. Então, a principal diferença entre ele, o Freire, e os que vieram antes é justamente esse viés culturalista que a obra do Freire tem. São obras enormes, como eu mostrei agora há pouco, e são obras que tentam explicar elementos culturais. São explicações de ordem cultural, principalmente sobre o Nordeste. Então, ele, como nordestino, ele estudou muito a formação do Nordeste, principalmente Pernambuco. Então, ele deu uma atenção muito maior ao seu estado, ao estado de Pernambuco, por conhecer mais, e essa abordagem da antropologia cultural foi muito importante nos escritos do Gilberto Freire. Então, voltando ao conceito central dele, que é para a gente resumir bem e amarrar essas ideias, o patriarcalismo seria a base da sociedade colonial. Então, o que seria o patriarcalismo? Você tem uma família, certa família nuclear, que era o modelo de família defendido por Freire, porém, outros historiadores vieram já trazendo novas ideias e discutindo, dizendo, não, existiam outros tipos de família, mesmo no Brasil colônia, como mulheres que administravam fogos, administravam casas, mulheres solteiras ou viúvas. Mas, o Gilberto Freire, ele defende essa existência de uma família nuclear extensa. Isso é básico para o patriarcalismo. Então, você tem um patriarca, que seria o homem, o chefe da casa,
você tem a esposa, filhos. Esse era o núcleo central da família. Porém, vem os agregados, aqueles que estão sempre ali presentes no engenho. Você tem os afilhados, já que o compadrio era um importante laço de solidariedade, esse compadrio, esse laço espiritual, era um laço cheio de interesses, principalmente entre membros da elite, porque você quer ter alguma vantagem nessa relação. Então, o afilhado quer ter vantagem em relação ao padrinho e vice-versa, seja por cargos políticos, por bens, riqueza, enfim. Então, o compadrio foi muito importante, principalmente no Brasil colônia, para estabelecer essas relações. Então, homens da elite tinham milhares não, mas dezenas de afilhados espalhados. Então, você tem esses agregados da família, afilhados, sobrinhos, aí você tem os padres também que frequentavam o engenho, no engenho sempre tem a capela, né? Então, os vigários sempre estavam ali, os aliados políticos, os amigos, parentes distantes. Então, você tem uma família extensa ao redor desse patriarca. E é ele quem toma as decisões. É ele quem dá as cartas. Então, esse tipo de família foi muito comum durante o Brasil colonial. Porém, o Gilberto Freire deixa claro, lá no seu outro livro, Sobrados e Mucambos, que esse patriarcado rural, típico dos engenhos, ele entrou em declínio. Quando isso aconteceu, professora? Ele entrou em declínio no século XIX. Por quê? Por causa do desenvolvimento das cidades, principalmente das capitais. Então, essas pessoas que moravam nos engenhos, essa elite açucareira, começou a migrar para as cidades e construir sobrados. E, nesses sobrados, nos centros urbanos, surgiu o que ele chamou de patriarcalismo urbano. Então, você tinha o patriarcalismo rural, que era típico dos engenhos, e agora você tem o patriarcalismo urbano, que é típico dos sobrados. Você tem agora a família patriarcal na cidade, nos sobrados. E ali que a família da elite, ela se desenha, que desenvolve suas funções. Então, esse conceito do Gilberto Freire é um conceito muito importante, é um conceito que as questões sempre costumam cobrar, inclusive colocando ilustrações do Debré, por exemplo, de um viajante que registrou muitas cenas do Brasil colonial, que pintou muitas telas que são usadas nas questões. Então, como Gilberto Freire analisou o interno, o cotidiano, a casa, para ele, é como se fosse o centro agregador que formou os nossos costumes, que formou nossa identidade. Então, dentro dessa casa, dentro da casa grande, do sobrado, do engenho, você tem a família patriarcal. E é interessante que na obra ele analisa cada membro dessa família, a mulher, o homem, o menino, a relação com a natureza. Então, essa daí, talvez, é a base do trabalho de Freire. É um elemento essencial para a análise dele, que é a família patriarcal. Então, sempre que você ouvir falar de Gilberto Freire, não esqueça desse importante conceito do patriarcado. Então, esse patriarcado entra em declínio no final do século XIX, e esse patriarcado urbano, ele começa a se desenvolver já em 1808, com a chegada da família real no Brasil, no Rio de Janeiro, que é outra data importante. Então, assim, as obras de Freire, elas foram vitais, elas foram decisivas, porque elas marcaram uma ruptura com a sociologia anterior, uma sociologia que não dava muita importância à miscigenação, ao contato de raças, cultura. O Freire, ele trouxe essa inovação para os escritos, quer as pessoas que concordem, que gostam de ler, ou as pessoas que não gostam, mas é importante reconhecer essa importância, essa contribuição que o Gilberto Freire deu para a história do Brasil, para entender melhor o nosso passado colonial através das casas grandes e senzalas, como é o título do livro. Então, professor, eu fiz um resumo, certo? Breve, desses intelectuais, e estou à disposição para os seus comentários, das pessoas que estão aí nos assistindo. Obrigado, professora. Lembrando, né, a professora citou aí o doutorado, a tese de doutorado dela, lembrando que aqui no canal tem uma live da professora
sobre a tese de doutorado dela. Eu não estou lembrado do título, mas é sobre a morte da época em Pernambuco, né, professor? Do Recife. Na verdade, é sobre... Eu trabalho com a relação entre as epidemias e a morte em Aracaju no século XIX. Exatamente. E ela está fazendo doutorado aqui na UNB, em Brasília. Então, tem essa live aqui no canal. E quando terminar a live aqui, gente, eu peço a todos que vá lá no YouTube, aí vá lá naquele campo do pesquisar e digite lá, professora Bruna Mohana, ou só Bruna Mohana, vai aparecer o canal da professora, principalmente você que está estudando para o Enem. E você se inscreva lá no canal, toque o sino para receber todas as notificações. E também tem o Instagram da professora, que ela vai passar daqui a pouco nas considerações finais dela, e eu vou passar aqui no chat, só para ler alguns comentários. Mandar aqui um abraço aí para o Gustavo Fruteiro, que é meu amigo, né? Na verdade, ele está no perfil do irmão dele, é Rafael Fruteiro. Ele escreve aqui: ao ler um livro, fiquei sabendo de um assunto bem interessante sobre a época da colonização. O litoral nordestino, antigamente, foi colonizado e ocupado pelos franceses. E mandar um abraço para o Antima. Muito tempo que eu não vejo o Antima. Obrigado, Antima, pela sua presença aí. Mandar um abraço também para a Ana. Dê uma boa noite aí. E a Maria do Socorro, ela escreve aqui: estou te ouvindo, Bruna, e como sempre admirando suas falas, muito boas. Beleza. E o Antman escreve aqui: acredito que o historiador era adepto da miscigenação como um bem para o país, ao contrário de fazer uma análise crítica do processo, procurou incentivá-lo. E o Rafael escreve aqui: professora, gostaria de te perguntar uma coisa, mas espero não estar falando abobrinha, certo? Esse intérprete, Gilberto Freire, é o mesmo Gilberto Freire, cantor e compositor da época da ditadura? Ah, e só uma curiosidade também, né? O Sérgio Buarque de Holanda é o pai do cantor, que foi da ditadura. Acho que o Isso Rafael mesmo. está confundindo. Chico Buarque de Holanda. Né, professor? Isso mesmo, Jonas, correto. Eu vou fazer uns comentários dessas intervenções que as pessoas foram colocando, assim, muito bom, agradecer a participação de todos, é sempre fundamental. E acho que foi o Rafael, né, como você falou, Jonas, que está comentando pelo perfil do Gustavo, que falou sobre os franceses aqui no Nordeste, né? Nós tivemos uma passagem na nossa história do Brasil colônia, acho que você bem sabe, em que os franceses eles tiveram duas tentativas de colonização aqui no Brasil. Nós tivemos a França Equinocial e a França Antártica. Nós tivemos duas colônias francesas aqui no Brasil. Nós tivemos uma colônia no Maranhão e uma colônia no Rio de Janeiro, francesa. Os franceses eles estavam se sentindo, digamos assim, prejudicados pela divisão do Tratado de Tordesilhas, que foi feita entre Espanha e Portugal, e eles começaram a aliciar, né, o litoral brasileiro, a fazer a extração do pau-brasil, o contato com os indígenas, com os tupinambás, e aí eles invadiram o Brasil, no governo geral do Mendes Sá, e formaram essas duas colônias, aí, né, como o Rafael bem comentou. Então, é importante também, para o Enem, esses momentos em que o Brasil foi invadido, esses momentos de desequilíbrio da ordem colonial. Nós tivemos aí, durante a União Ibérica, a invasão dos holandeses, que eu acho que é um tema que, por si só, já merece uma aula, um tema muito interessante, muito vasto, o governo do Maurício de Nassau, que ficou no Recife durante muito tempo, no Brasil holandês, inclusive Sergipe, que é o meu estado natal, fez parte desse Brasil holandês, né? Sergipe, a capital era São Cristóvão, que foi invadida pelos holandeses, foi incendiada pelos holandeses. Então, é sempre importante descobrir essas nuances das invasões durante o Brasil colonial e as consequências para o Brasil naquela época. Então, nós tivemos aí as duas principais invasões dos holandeses e dos franceses. E depois nós temos um comentário aí sobre o papel do historiador na questão da miscigenação, de incentivar ou não. Na verdade, o que o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda fizeram, eu creio que não foi incentivar, eles estavam reconhecendo que a miscigenação iniciada lá no período colonial, como consequência desse contato entre as raças na época, lembrando que é um conceito que eu estou utilizando para a época, certo? Conceito de raça, como eles bem entendiam, lá no contexto dos anos 30 do século XX,
a palavra era mesmo essa, raça e meio eram termos muito utilizados. Então, eu acredito que eles não estavam incentivando a miscigenação, porém, eles estavam tentando encontrar uma chave explicativa para a história do Brasil, para a formação do Brasil. Como eu falei, eles buscavam encontrar a raiz da nossa identidade nacional. E eles buscaram a nossa identidade na miscigenação, que o Brasil era fruto dessa mistura de raças. Então, eles estavam defendendo, não que a miscigenação fosse a solução para o país naquela época. Não, eles estavam apenas reconhecendo o que os outros não reconheceram, o que os outros sociólogos não reconheceram. Eles estavam reconhecendo que a miscigenação foi um elemento importante para a formação do Brasil e que não era prejudicial, certo? Eles não estavam defendendo que isso aconteceria, que deveria acontecer. Porém, ressaltaram a importância desse elemento que constitui a nossa formação. Beleza, professora Bruna, falta 10 minutos. Essa semana foi semana do Dia dos Professores, né? E não foi nada nem combinado com a professora Bruna de a gente voltar as lives aí no Dia dos Professores, na semana do Dia dos Professores. Eu gostaria que, antes de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta justamente por esse Dia dos Professores. Eu gostaria de saber de você, que também é professora, como que foi você ter decidido entrar num curso de licenciatura, e se houve alguma mudança na Bruna Mohana acadêmica e na Bruna Mohana como professora, se mudou alguma concepção, alguma ideologia dentro desse período seu de trabalho como acadêmica e como professora. Aí depois você faz suas considerações finais, e agradeço muito, professora, a sua presença aqui, e quem sabe aí no próximo mês a gente combine aí um outro tema para debater aí na nossa live. Obrigado. Eu que agradeço, Jonas. Como eu falei, é sempre muito bom estar aqui e vamos sim marcar as próximas, e já estou pensando nas próximas lives, nos próximos temas, para que nós possamos dar continuidade, na verdade, né, desse tema que nós iniciamos hoje, para deixar aquela coisa, porque o historiador gosta de coisa cronológica, né? Tudo no seu tempo, tudo certinho. Mas parabéns também pelo seu dia do professor, e a todos os professores que estão aqui nos assistindo, talvez, que vão ter acesso a esse vídeo depois. E então, é sempre muito difícil, porque é difícil conciliar o trabalho de professor na educação básica com a academia. É muito difícil porque não existe uma valorização e reconhecimento de que o professor precisa estudar, de que o professor precisa buscar outros títulos. Então, fazer o mestrado, para mim, já foi complicado, dando aula ao mesmo tempo, e agora, durante o doutorado, é mais difícil ainda. Então, eu ainda tento pleitear um afastamento para conseguir estudar, e eu decidi ser professora muito cedo. Eu creio que ainda na escola, vendo professores meus, inclusive de história, e gostando daquilo que eu via nas aulas, sabe? Eu via que as aulas de história, elas serviam para abrir o meu pensamento crítico, minha visão de mundo, elas me ajudavam a ver as coisas de outra maneira, que eu acho que essa é a função do que a gente faz, do nosso ensino, da nossa disciplina. É fazer com que as pessoas, elas entendam o mundo, minimamente, o mundo que a cerca, que elas tirem aquelas vendas, desnudem seus preconceitos e entendam as coisas, né? E a história serve para isso. As pessoas, porque a história, ela serve para nos ensinar sobre o passado, para não cometer os mesmos erros no presente. Eu creio que cada época ela tem a sua particularidade. E conhecer a história é uma arma a mais que nós temos para entender os tempos atuais que vivemos. E a academia é sempre aquela coisa mais, eu não sei se é engessada, mas você tem discussão de obras, de livros, de trabalhos, mas a educação básica e a educação de modo geral é algo mais palpável. É aquilo que você vê os alunos no dia a dia, você conversa, você encontra, talvez eles nem saibam que você é acadêmica, que você pesquisa sobre a morte, que você produziu um livro. Não, eles apenas estão ali em contato com a professora. Alguém que eles encontram ali todos os dias e às vezes depositam suas angústias, seus anseios, ansiedades. Então, eu costumo dizer que são trabalhos importantes, a educação, o magistério e a academia,
mas que são um pouco distantes. Eles meio que se confrontam, pelo menos para mim, porque é muito difícil você dar conta dessas duas coisas ao mesmo tempo. Você tem a pressão da academia, te exigindo produções, né, trabalhos, eventos, e do outro lado você tem os alunos, você tem o conhecimento que você quer passar para eles. Então, eu sempre digo que ser professor é realmente uma tarefa muito árdua, e que é uma profissão que eu acho que uma das mais importantes, uma das mais bonitas, e que eu acho que, infelizmente, as pessoas hoje não têm mais tanto desejo de seguir essa profissão. Então, eu acho que ser professor hoje em dia está cada vez mais difícil do que ontem, amanhã já vai ser mais difícil do que ontem, com certeza, mas eu creio que eu estou tentando aproximar a minha produção acadêmica com a escola, levando projetos para os alunos, para eles conhecerem o que a gente faz, o que o historiador faz, levar o aluno ao arquivo, levar as fontes que eu trabalho, então eu sempre tento fazer esse contato, sabe? Essa conexão, para que não fique algo muito distante, não fique esse abismo entre a academia e a educação básica, porque realmente são duas esferas independentes e muito difíceis de lidar. Mas é isso, professor. É isso mesmo, professora, você falou desses afastamentos, e eu vivi isso na iniciativa privada, numa escola particular. Um colega meu de trabalho estava querendo fazer um mestrado e pediu uma redução de hora, e o diretor do colégio não deu, né? Iniciativa privada, as coisas são mais difíceis, e infelizmente ele ficou muito triste, e acontece mesmo isso. Sim, no serviço público também, né? Eu estou tentando, há 2 anos, já conseguir o afastamento para estudos, e é cada vez mais difícil, né? Exatamente. E é bom vocês aí, jovens, que estão assistindo, ver, e você que já tem uma certa idade, ver como é que é o trabalho do professor, é pesado, mata um leão por dia. E os professores sofreram muito no processo de pandemia, não teve ajuda nenhuma do Estado, e teve que matar mais de um leão por dia para tentar dar uma aula online. Obrigado, professora. Divulgue aí as suas redes sociais, e espero mais uma vez aí a sua presença em novembro. Muito obrigado e um bom final de semana para você. Presença confirmada, professor Jonas. Pode anotar aí no calendário de lives, presença confirmada. Vamos trazer outro tema interessante, como todas as lives têm sido muito interessantes, para mim é sempre muito bom, é um prazer participar nesse contexto aí de professor tendo que inovar, tendo que trabalhar com essas novas tecnologias cada vez mais de perto. E só repassando, meu Instagram pessoal é @brunamorrana, e o meu Instagram de estudos, eu sempre estou divulgando materiais. Dei uma parada por conta do tempo, da pandemia, dos estudos, a correria, mas sempre que eu posto vídeo novo, eu sempre divulgo lá no meu Instagram, que é @estudando.história. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre história, curiosidades, mapas mentais, mapas digitais também, que foi uma ferramenta metodológica que eu tentei trazer, inovar, e seguir para acompanhar as novidades e saber das nossas próximas lives, né, professor? Então, desejo uma ótima semana a todos que nos acompanharam aqui nessa live, que as presenças de vocês se repitam nas próximas lives também, porque isso é muito importante para nós. Obrigado e boa noite a todos. Beleza, obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí, mês de novembro vai ter mais live. Até a próxima.